Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Então, na aula de ontem, a gente viu ali alguns guias alimentares, né? Nesses guias, nós vimos ali como nós podemos comer bem, comer saudável, né? Então, vocês viram aqui algumas dicas de alimentos, viram aqui nesse infográfico, né? Formado aqui pelos tipos de alimentos saudáveis, na primeira parte aqui na página número 34. Então a figura formada aqui são com alimentos saudáveis, né? Aqueles que a gente deve ingerir em maior quantidade, né? E aí na página 35 vocês têm ali aquele outro infográfico mostrando aqui, né? Um modelo formado com alimentos que não são tão saudáveis assim, que devem ser comidos em menores quantidades, né? Porque tem mais açúcar, mais gordura, então que podem fazer mal também, então, para as pessoas. Então nós vimos aqui 2 guias alimentares. Agora nós vamos para a página 36 fazer aqui a interpretação desses 2 textos. Então na página 36 diz assim, o número 16, a questão 16 diz lá: texto que você leu tem como objetivo o quê? O que será que esse texto faz? Narrar uma história? Está contando uma história? Está convencendo o leitor a comprar ou a ingerir alguma coisa? Não, ele está instruindo, orientando, né? Então é um texto informativo, né? Explicativo, informativo, que traz imagens, traz também a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, certo? Agora diz assim, analise o título do texto. Somos mesmo o que comemos? De que forma ele se relaciona com as imagens que ilustram esse guia alimentar? Pensem lá. Então, ele mostra, né, ele quer nos transmitir que a saúde do corpo é resultado daquilo que comemos. Por isso, então, os personagens aí são feitos de alimentos. Vamos escrever lá. Então, os personagens são feitos de alimentos, indicando que a saúde do nosso corpo é resultado daquilo que comemos, né? Então, para ter saúde, nós devemos saber identificar bem os alimentos. Aí, na questão 18, fala assim: observe atentamente o rosto dos personagens que ilustram o texto. Eles expressam a mesma emoção? Vejam aqui a carinha desse aqui. Como que ela está? E a carinha desse? Como que nós podemos explicar aqui, então, essas emoções? Então, o personagem aqui, né, com alimento saudável parece feliz, e o personagem que está feito com alimentos não saudáveis está com a carinha triste, né? Vamos colocar lá. Alimentos saudáveis está feliz. O personagem dos alimentos não saudáveis está triste. E qual foi a intenção do autor do texto de representar esses personagens, então, expressando essas emoções diferentes? Por que será que eles têm essas carinhas diferentes? Então, a intenção é de expressar esse personagem feliz, né, quando associa a alimentos saudáveis, né, e a carinha triste quando associa a alimentos não saudáveis. Então, a felicidade e o bem-estar, né, com alimentação saudável.
intenção foi de associar felicidade e bem-estar com alimentação saudável. Na 19 diz assim: localize no texto o subtítulo, que traz uma dica prática sobre alimentação saudável. Transcreva-o. Essa recomendação se refere ao quê? Então, vocês vão procurar lá no textinho onde que está esse subtítulo. Então, é aqui, né? Porque, na verdade, esse texto é um texto só, né? Aqui, ó, o título e aqui está o subtítulo, então. A regra dos 80-20, que então seria comer 80% dos alimentos saudáveis e 20% do restante. Então, esse ali é o subtítulo. Então, vamos colocar lá. Por 20. Essa recomendação se refere ao quê? Ao peso dos alimentos saudáveis e não saudáveis que deve ser colocado no prato em cada refeição. Será que é isso? A proporção de alimentos saudáveis e não tão saudáveis que é recomendável consumir. O que vocês acham? Então, é a segunda, né? A proporção. 80, se fosse no caso, digamos assim, o todo fosse 100. Então, seria 80 saudáveis e 20 não saudáveis. Mas é claro que a gente não vai consumir 100 tipos de alimento no dia, né? Então, 100% aí é o todo. Digamos que eu vou consumir 8 tipos de alimento por dia, tá? Então, 80% desses alimentos tem que ser saudáveis. 20% desses alimentos podem ser outras coisas. Certo? Então, agora nós vamos lá na página 37, tem aqui para nós terminar. No guia alimentar, que alimentos são considerados saudáveis e que alimentos são considerados não saudáveis? Então, busquem lá para vocês verem quais são saudáveis. Então, nós temos vários tipos lá, né? Temos tomate, temos erva doce. Quando eu era criança, eu comia os talinhos de erva doce e nem sabia, viu? Olha lá o que diz sobre o talinho da erva doce lá na primeira parte do texto lá, ó. Aqui está a erva doce. Os bulbos frescos possuem altos teores de um óleo essencial, o atenol, considerado antifúngico e antibacteriano. Que tal? Eu adorava comer os talinhos da erva doce. Arrancava, minha mãe ficava até brava que eu arrancava todos os talos. A cenoura, a maçã, a melancia, carne magra, brócolis e pão integral. É o que mostra lá. Ó, vou passar aqui para vocês verem. Tomate, erva doce, cenoura, maçã, melancia, carne magra, brócolis e pão integral. Se precisar, volta um pouquinho aí a gravação que vocês verem de novo. E não saudáveis. Então, aparece ali a batata, né? Mas é a batata frita, porque a batata cozida somente ela é saudável. Batata, doces e rosquinhas. Então, é o que aparece aqui, ó. Vamos ver na outra página. Olha lá. Batata frita, rosquinhas com sorvete, o chocolate, né? A pizza, certo? Vamos colocar aqui. A pizza conforme o recheio, né? Tem como fazer pizza saudável, como nós já vimos. Sorvete, que tem muita gordura, muito açúcar. Esqueceram ali também do refrigerante, né? Que ali não aparece, mas o refrigerante tem alta concentração de açúcar também. Dos alimentos listados nas respostas da questão anterior, um deles pode ser saudável ou não muito saudável. Que alimento é esse? Explique sua resposta. Então, é a batata, né? É a batata. Ela se torna
não muito saudável, quando frita, pois acumula gordura. Então, como na batata frita. Mas como eu falei para vocês, se vocês comerem ela assada, cozida, refogada, aí ela não faz mal, né? Ela até é boa pro organismo, né? Ela é bem saudável, mas tem que cuidar. 22. Diferentemente de todos os alimentos listados, a palavra doces se refere a mais de um tipo de alimento ou um único alimento? Veja aqui quando nós falamos aqui dos doces e rosquinhas. Eu vou até tirar o E daqui, ó. Vou colocar uma vírgula. Aqui no caso, esse doces, entra o sorvete, entra o chocolate, né? Certo? Então, se refere a mais de um tipo de alimento. E de acordo com o guia, quais os alimentos são fontes de vitamina A lá? Então, a maçã, a melancia e a cenoura. Então, maçã, melancia e cenoura. Você que ficou sem esse cedilho. Certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua aqui nesta página 37 com plural de palavras com L e U, tá? Então, confira essas questões aqui de acordo com o texto que a gente já tinha estudado. Façam as respostas de vocês, confiram lá e na próxima aula continuamos. Beijo!